Olá, tudo bem? Se você clicou nesse vídeo é porque tem interesse em jogar Monster Hunter ou você está vendo muitas notícias relacionadas a Monster Hunter Wilds, próximo jogo da franquia que será lançado em fevereiro. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu não vi ninguém listando motivos para jogar Monster Hunter, ou pelo menos o vídeo de outras pessoas nunca chegou a me alcançar. Antes de mais nada, peço perdão pela qualidade do vídeo. Eu não sou criador de conteúdo profissional, eu só faço isso nas horas vagas e também não tenho equipamento adequado. Se no final do vídeo você achar que ele valeu o seu like e a sua inscrição, eu vou ficar bem feliz. Mas se não valer, eu também vou entender. Se você está assistindo esse vídeo, eu presumo que você já jogou Mega Man, Street Fighter, Resident Evil, Devil May Cry ou jogos da Disney de Super Nintendo, e você sabe quem é a Capcom. O que você talvez não saiba é que com todos esses títulos, hoje, Monster Hunter é o título com mais vendas da Capcom. Isso acontece porque, depois de muito sucesso no Japão, a Capcom finalmente entendeu na geração de consoles passada que a base de fãs ocidentais de Monster Hunter era um grande mercado em potencial mesmo sem muito suporte. Tudo isso culminou na última geração de jogos da franquia, que foi lançada para todos os consoles, com ressalva do Switch, que recebeu apenas um dos 2 jogos lançados. Ambos os jogos foram um verdadeiro sucesso, com maior destaque para Monster Hunter World, que volta e meia pode ser encontrado em promoções e possui uma grande base de jogadores apesar de ter sido lançado em 2018 e não possuir crossplay. Só que você deve estar se perguntando, o que é Monster Hunter? Bom, de acordo com a Wikipedia, Monster Hunter é uma série de jogos lançada inicialmente no PlayStation 2, onde você assume o papel de um caçador que parte em missões concedidas por locais, por diversos tipos de paisagens e habitats para caçar e capturar grandes monstros. Há também missões de coleta e investigações nesses habitats, que colocam o caçador em risco de encontrar esses monstros entrando em conflito. O jogador então, após capturar e caçar os monstros em questão, usa os recursos encontrados na natureza, assim como materiais derivados do corpo do monstro, para criar armaduras e armas, sendo esse o ciclo principal do jogo. Mas Monster Hunter não é só isso. De acordo com o fandom de Monster Hunter, a guilda de caçadores, a qual cada caçador é associado, é a associação governante central do jogo. Ela existe com a meta de evitar que os ecossistemas sejam destruídos, tentando coordenar ações humanas com a natureza, com ênfase nos monstros. Exemplos disso são a observação do comportamento dos mesmos, desequilíbrios na cadeia alimentar e as ameaças iminentes da destruição de alguns habitats, levando espécies à extinção. Por isso, toda caçada precisa ser autorizada pela guilda, correndo o risco de, caso contrário, execução. Isso basicamente significa que o caçador, apesar de preparado para abater um monstro, deve fazer isso apenas em última circunstância, e sempre autorizado pela guilda. Por isso, o caçador em seu cerne é um biólogo, garantindo que o ecossistema do mundo do jogo não se autodestrua. E aqui vale uma trivia bem curiosa: todos os jogadores que usam o escudo têm primariamente o escudo na mão dominante, que geralmente é a canhota. A base de jogadores entende que isso é um sinal de que a meta é sempre se defender primariamente, atacar só em última instância. A partir daqui eu vou citar os 4 principais motivos que eu acredito que você deve dar uma chance para a franquia, sobretudo para o próximo jogo que está por vir, que é o Monster Hunter Wilds. Quando eu digo para você que a gameplay de Monster Hunter é dinâmica, pode parecer que eu estou enchendo linguiça, mas a real é que o principal motivo pela qual a franquia sobreviveu há tanto tempo e se tornou o maior sucesso da Capcom é justamente isso. Em certas franquias, o endgame é focado em missões repetidas ou então em New Game Mais. Só que Monster Hunter se caracteriza por uma regra simples: nenhuma caçada é igual a outra. Como a gente falou antes, você pode caçar exatamente o mesmo monstro no mesmo habitat e toda caçada vai ser diferente. Pro lado bom ou pro lado ruim, se você for um speedrunner. Acontece que existem tantas variáveis que é muito difícil exatamente tudo acontecer igual a uma caçada que você teve anteriormente. E aqui eu posso listar os movimentos do monstro, o posicionamento dele, o seu posicionamento, os possíveis monstros que estejam no mesmo habitat, que podem vir e atacar o monstro ou te atacar, as possíveis hazards no mesmo habitat, que são armadilhas que podem atrapalhar o monstro e você simplesmente acertar o monstro no momento correto ou no momento errado. E ainda, além disso tudo, tem a questão do multiplayer, que eu vou deixar para falar mais tarde. Tudo isso torna cada caçada tão diferente uma da outra, que caçar o mesmo monstro várias e várias vezes acaba não se tornando maçante, e é algo que será feito durante todo o jogo, desde o início até o fim. Pelo fato da gameplay ser tão dinâmica, o jogo não pode imaginar que o jogador tenha habilidade suficiente para lidar com tudo isso logo de cara. Por isso, diferente de outras franquias da indústria, Monster Hunter tem uma curva de aprendizagem que é fácil, porém é desafiadora. Quando você geralmente vê o último monstro do jogo, percebe que a maioria das mecânicas que o jogo apresentou estão lá, e geralmente é um desafio difícil. Porém, em cada missão, Monster Hunter se destaca tentando ensinar essas mecânicas para o jogador. Primeiro, o momento certo de desviar e bater.
Mais pra frente, o jogo ensina sobre status e sobre elementos. Depois, o jogo te ensina sobre como se posicionar ao enfrentar um monstro. E por último, o jogo te mostra que mesmo com tudo isso, você vai precisar se aprimorar usando buffs e skills corretas. E tudo isso sem pegar na sua mão em nenhum momento. O monstro tá lá, você vai perceber que tá perdendo porque não prestou atenção nesses pontos e vai melhorar conforme for enfrentando ele. Afinal, o jogador precisa ser recompensado pelas caçadas. Quanto mais você enfrentar um monstro, mais você vai aprender, não só sobre ele, mas também sobre você. Tudo isso sem ser punitivo como um Souls-like, sem ter que caminhar minutos a fio para enfrentar ele de novo. Agora, um dos principais motivos para se jogar Monster Hunter é a comunidade. O multiplayer do jogo é uma experiência à parte do jogo em si. Por isso, se você tiver a oportunidade de jogar qualquer Monster Hunter em multiplayer, jogue. O último título e o próximo até possuem mecânicas para jogar offline com companions, mas eles numa questão de diversão não substituem o jogador humano. Em teoria, não acontece muita coisa diferente numa caçada multiplayer. O HP do monstro escala de acordo com a quantidade de jogadores e o monstro precisa prestar atenção em mais gente. Porém, jogar em grupo cria momentos inesquecíveis, além de situações que só são possíveis em multiplayer. Por exemplo, os jogadores podem ir com armas diferentes, dando danos de tipo diferente e se aproveitando disso. Numa situação onde uma pessoa leva um martelo, você pode stunar o monstro várias e várias vezes, enquanto outra pessoa que leva uma arma que dá dano cortante consegue se aproveitar disso e cortar a cauda do monstro. Ou pode acontecer o contrário, jogadores podem ir com a mesma arma para se aproveitarem das mecânicas das armas e causar mais dano ou até ter uma caçada mais prática. Numa situação onde todos vão com Gun Lance, todos eles podem se aproveitar dos buffs que a Gun Lance ganha utilizando um Wyrmstake Boost, por exemplo. Ou caso todo mundo vá com berrante, cada um pode ir com um berrante diferente, com melodias diferentes, e todos eles se aproveitarem do buff. É só um exemplo. Existem vários. Além disso, a comunidade está sempre disposta a ajudar os iniciantes, tanto no próprio jogo quanto na internet. Sempre que você pedir ajuda sobre um monstro, uma arma, qualquer trivia, qualquer situação que você precisar saber, todos estarão dispostos a te ajudar. E por último, tem a questão do endgame real do jogo, que é a personalização. Os jogos mais recentes da franquia contam com mecânicas de armaduras e armas em camadas, o que o pessoal da indústria normalmente chama de transmog, que geralmente exigem que você casse uma versão mais forte do monstro relacionado a eles para poder obtê-los. Pode parecer besteira, mas com tantos monstros no jogo, existem uma infinidade de opções para montar um fashion que te agrade, além de armaduras e armas de evento. Só em Monster Hunter World são mais de 250 sets diferentes para se misturar, divididos em armaduras para cabeça, cintura, peitos, braços e pernas. Por isso, a maioria dos jogadores dizem que o real endgame de Monster Hunter é o fashion hunting. E esses foram os motivos que eu creio serem cruciais para convencerem alguém a dar uma chance a Monster Hunter. Se você ouviu até aqui, é provável que tenha se interessado pelo jogo, então eu cumpri minha missão. Como bônus, eu deixo meu relato de como eu conheci a franquia, sem script nem nada. Eu conheci Monster Hunter quando eu tinha um 3DS. Tinha uma demo de Monster Hunter For You, né, o 4 Ultimate, e eu vou ser sincero com vocês, eu não gostei do jogo. Eu achei bem chato, principalmente porque eu sinto que o jogo não era bem adaptado para 3DS. Eu sinto que o 3DS ele tava na transição pro New 3DS, então tinha aquele segundo analógico que para você utilizar nos 3DS antigos, você precisava comprar uma expansão do 3DS para poder utilizar esse 3DS com esse segundo analógico, que fazia toda a diferença no jogo. Então eu baixei a demo e eu não gostei. Em 2020, eu tive a oportunidade de comprar o meu primeiro PC Gamer. Eu tinha acabado de sair do meu emprego, foi quando a pandemia veio e tudo mais, e eu me interessei em jogar Monster Hunter. Eu tive muita dúvida se o jogo valia a pena ou não. Eu conversei com um amigo meu que tinha e ele falou: cara, vai em frente, o jogo é bom, você não vai se arrepender. E eu comprei o jogo e a expansão. Agora vem o ponto mais incrível. O jogo é tão maravilhoso, ou pelo menos nos meus olhos, Monster Hunter World era tão maravilhoso que durante mais ou menos 2-3 semanas, eu que não prestei atenção em nada de missão, em nada que estava sendo falado pra mim, fiquei na floresta anciã, é outro nome em português, eu não vou lembrar, na Ancient Forest por 2 semanas, caçando todos os monstros e descobrindo todos os cantos da Ancient Forest, sem saber que existiam outros mapas no jogo. Pra mim, a Ancient Forest era tão grande, era tão incrível, tão maravilhosa, que o jogo era só aquilo ali. Você tinha uma área de caça, você caçava os monstros que estavam ali, o Anjanath, por exemplo, e era isso. E o Rathalos, por exemplo. Ou seja, basicamente o que eu fiz? Eu fui farmando todos os monstros da primeira área do jogo, incluindo o Rathalos.
tá? Até que em algum momento eu descobri que tinha uma segunda área, uma terceira área, uma quarta área, vários habitats diferentes que eu não conhecia porque simplesmente eu não fui jogando as missões. Tudo que eu fazia era entrar em expedições e caçar os monstros que apareciam pra mim. Qual é o ponto? O jogo em si é tão maravilhoso que só uma área dele, que era pequena e tinha o que? Uns seis monstros que apareciam naquela área, só aquilo ali já foi suficiente pra me agradar. E tinha muito mais coisa. Hoje eu já tenho mais de 1000 horas no jogo, que pra algumas pessoas não é nada, mas pra mim é muita coisa. Consegui pegar todas as conquistas, mas isso não é o mais importante. O importante é que até hoje eu jogo esse jogo. É algo que virou parte da minha personalidade. Tanto que o próximo jogo tá aí. Eu já montei um segundo computador, depois de entrar num emprego melhor. E é isso. É um jogo que eu acredito que precisa ser jogado por todas as pessoas. E é isso. Mais uma vez eu peço perdão pela qualidade do vídeo e agradeço se você deixar o seu like e a sua inscrição. Obrigado, até a próxima.